Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento online. Meu nome é Marcos Lacerda, eu sou diretor de vendas Enterprise na AWS Brasil. Quero agradecer não só a participação da audiência aqui, de vocês nos prestigiarem nesse evento online, mas também a participação aqui dos palestrantes. Temos um time de peso hoje aqui para conversar, para falar sobre IoT. Esse evento, o AWS Rethink IoT, é o primeiro de uma série de 10 eventos que nós pretendemos executar ao longo desse ano, até o final desse ano. Então, fiquem atentos aí para convites para novos eventos da série, ok? Começamos com esse, com o tema IoT. A agenda de hoje, na agenda de hoje nós teremos a Fernanda Spinardi, que vai falar um pouco sobre a cultura Amazon, a Fernanda aí. Teremos o Vinícius Senger, que vai falar sobre IoT on AWS, seguido de uma sessãozinha de Q&A, então fiquem atentos aí à ferramenta do webinar. Tem um campo aí onde vocês podem ir apresentando perguntas. Ao longo da apresentação, vocês podem ir colocando as perguntas. No final da apresentação do Vinícius, nós teremos aí alguns minutinhos para que o Vinícius possa responder alguma das perguntas que vocês apresentarem pela ferramenta, ok? Na sequência, teremos o Maurício Carvalho apresentando sobre a STIT. Obrigado, Maurício. Seguido do Lucas Ferreira, que vai falar um pouco da experiência da Ambev na aplicação de IoT em plataforma AWS. Muito obrigado, Lucas, pela participação também. E mais uma vez, no final da apresentação do Lucas, teremos outra sessãozinha de Q&A, de perguntas e respostas. Então, novamente, podem usar a ferramenta para apresentar suas perguntas aí, que o Maurício e o Lucas vão responder as suas perguntas ao final. Eu quero lembrar a todos aqui, os participantes, quero pedir uma gentileza, na verdade. Alguns de vocês, quando fizeram o registro e posteriormente, eventualmente, receberam uma ligação de confirmação de presença no evento, vocês nos passaram seus endereços físicos, endereços residenciais. Aos que não o fizeram por alguma razão, se quiser nos mandar por e-mail, nós temos um brinde para enviar o endereço de vocês. Então, se quiserem nos mandar o seu endereço, as informações do seu endereço por e-mail, podem mandar diretamente para mim. Meu endereço de e-mail é mlacerda, de Marcos Lacerda, mlacerda@amazon.com, ok? E um último recado, antes de passar a palavra aqui para a Fernanda, aos participantes aqui do nosso evento, vocês receberão, dentro de alguns dias, muito em breve, receberão um e-mail os convidando para responder uma pesquisa de satisfação aqui em relação a esse evento. Dentre os que responderem essa pesquisa de satisfação, vocês irão concorrer a uma Alexa, a um Amazon Echo. Legal, né? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Passo então a palavra para a Fernanda Spinardi para falar um pouquinho sobre a cultura Amazon. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Lacerda. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao AWS Rethink. No tema de hoje, IoT. A gente começa com o aperitivo, vamos falar aqui de inovação. E como vocês sabem, existem diferentes estratégias para a gente alcançar a inovação. E o nosso bate-papo aqui hoje, a gente vai falar um pouco de como a Amazon, durante essas últimas décadas, se organizou e construiu mecanismos, construiu uma cultura em torno da inovação. Serve aí de aperitivo e de inspiração para vocês. Muito bem. Inovação aqui na Amazon, a gente não tem um departamento, não existe uma unidade de negócio, uma turma ali na casinha fechada pensando no que vem depois. Inovação aqui na Amazon é parte da nossa cultura e todos os amazonians são responsáveis por inovar e incentivar a inovação. Então, para a gente entender um pouco como a gente inova, precisamos primeiro conhecer um pouco da cultura
Amazônia. E vamos lá. Para entender um pouco da cultura da Amazon, é importante saber a nossa missão. Se vocês olharem, é uma missão bastante ambiciosa, ao mesmo tempo simples. A gente quer ser a empresa mais centrada no cliente do planeta. E, como vocês podem notar, não tem aqui nenhuma limitação, né? A gente não está falando de um segmento de mercado específico, a gente não está falando de tecnologia, não existe nenhuma menção à loja de livros ou a e-commerce. É uma missão bastante ampla que nos dá muita liberdade para criar e desenvolver novos negócios. Por outro lado, ela é bastante específica, ela coloca o cliente no centro de tudo aquilo que a gente faz. Então, quando você quer saber, quando você pergunta por onde a Amazon começa a inovar, essa é a resposta. A gente sempre começa pelo cliente. Entende quem é o cliente, qual é a sua necessidade, aonde ele quer chegar, eventualmente qual é a sua dor, e trabalha no que a gente fala aqui, de trás para frente, do cliente de volta para dentro de casa, para criar a inovação. Nas palavras do Jeff, por que isso funciona? Por que para nós, amazônians, focar no cliente funciona para trazer inovação? Porque, como ele mesmo diz, os nossos clientes, e todos os clientes de forma geral, são lindamente, maravilhosamente eternos insatisfeitos. Então, mesmo quando tudo está indo bem, o negócio está prosperando, está tudo funcionando bem, o cliente sempre tem algo mais que ele quer ou ele precisa. E se você está focado em atender esse cliente, em gratificar esse cliente, então naturalmente ele vai te levar a criar e a inovar. E essa é a história de inovação da Amazon, né? Fundada em 1994 como uma loja de livros virtual, e quando você olha essa linha de inovação ao longo do tempo, num primeiro momento, sem conhecer a nossa cultura, sem conhecer a nossa missão, pode parecer que esses negócios não estejam assim totalmente relacionados, né? Às vezes existem dúvidas de por que a Amazon adota determinadas estratégias ou lança determinados produtos. Mas quando você tem o cliente como foco das suas decisões de inovação e decisões estratégicas, aí você consegue entender qual é a correlação entre todas essas inovações. Desde a .com, passando por AWS, lançamento da AWS, Kindle, Alexa, Amazon Go e assim por diante. Muito bem, e como a gente se organiza? Qual que é a arma secreta da Amazon para inovar ao longo dessas últimas décadas? Bom, eu sou engenheira, tá? Então aqui vem uma fórmula matemática, tá? Essa é a fórmula de inovação da Amazon. Inovação é uma relação entre organização, a arquitetura, os mecanismos que você desenvolve para que a sua organização funcione e a cultura da empresa, tá? E quando você combina esses 4 elementos, que são bastante simples, vocês vão ver, a gente potencializa a função inovação. Como eu comentei, são ideias simples, eu vou passar por cada uma delas e vocês vão ver que não tem segredo, é tudo muito simples. O que faz isso aqui funcionar é a disciplina de execução. Vou começar working backwards, que é meio tradicional aqui da Amazon. Vou falar primeiro de cultura, depois mecanismo, arquitetura e organização. Cultura. Bom, Customer Obsession é o nosso mantra, deriva da nossa missão, como eu já comentei com vocês, mas o que é mais importante é o perfil que a gente busca para trazer para dentro da Amazon e depois o ambiente que a gente propicia para que esse talento que se integrou à Amazon possa operar conforme as suas fortalezas naturais. O que eu quero dizer com isso? A gente contrata um perfil que a gente aqui chama de builder. Não existe uma palavra em português que traduza muito bem esse espírito. Talvez empreendedor, talvez inovador, criador, mas o importante é que o builder,
quando a gente identifica esse perfil no mercado e a gente traz para dentro da Amazon, a gente também está preocupado em criar todo um sistema que suporta, que atende esse builder para ele continuar operando com as suas características nativas, para ele continuar construindo e inovando dentro do nosso ambiente. Algo que é conhecido até do mercado e é parte da nossa cultura, eu diria que talvez a pedra fundamental da cultura da Amazon, são os chamados princípios de liderança. E eles são públicos, vocês podem consultar aí no site da Amazon e no site da AWS. Começa, como não poderia ser diferente, por Customer Obsession, nosso foco, a nossa obsessão pelo cliente, e termina lá na entrega de resultados. O desenho que vocês estão vendo aí na tela é um DNA, que é justamente isso, a gente tem os princípios de liderança, não como DNA apenas da Amazon, DNA de uma empresa, da corporação, mas também como uma característica, são características que a gente busca em cada um dos builders que a gente contrata no mercado. Vou usar aqui 2 princípios para demonstrar um pouquinho de como no dia a dia o princípio e a combinação desses princípios cria e fomenta a inovação. Escolhi aqui falar hoje sobre Invent and Simplify, inventar e simplificar. E a parte que é interessante nesse princípio que eu quero ressaltar aqui como exemplo, é o finalzinho onde ele fala assim, olha, quando você vai inovar, você tem que estar preparado, você tem que aceitar que você vai ser incompreendido por um bom tempo. E aqui eu vou mostrar para vocês 2 exemplos em que isso aconteceu de forma muito emblemática na história da Amazon. Aceitação de ser um incompreendido, né? Quando a gente pensou o Kindle, a missão por trás do Kindle era qualquer livro do mundo em 60 segundos ou menos na mão do leitor, né? Quando o primeiro dispositivo foi criado, ele era meio desajeitado, pesado, tinha teclas, não era confortável. Quando você usava o Kindle para ler, você não conseguia propriamente fazer aquela leitura imersiva, onde você esquece o que você tem em mãos e se concentra na leitura. Mas o importante foi permanecer concentrado na missão. A missão era entregar qualquer livro do mundo em menos de 60 segundos. E se para isso a gente precisasse esperar a tecnologia se desenvolver, isso não era um problema. E hoje o Kindle é um dos negócios, uma das linhas de negócios mais bem-sucedidas da Amazon. E finalmente a gente chega ao ponto onde, pelo desenvolvimento da tecnologia, o peso, a tela, a conectividade, tudo isso faz com que o leitor possa ter experiência de leitura sem ter o dispositivo como parte daquele momento. Você pode esquecer o que você está segurando e fazer a imersão na história que você está lendo. Um outro exemplo de ser mal compreendido, por assim dizer, foi quando a Amazon decidiu lançar a AWS, a Amazon Web Services. Na época, Wall Street questionou muito Jeff Bezos. O que um vendedor de livros vai se meter no mercado de tecnologia? Por quê? Uma empresa que já é bem sucedida, por que vai se meter numa área que não é a área de seu domínio? E, de novo, quando a gente lembra da nossa missão, do foco no cliente, da obsessão pelo cliente, as coisas passam a fazer sentido. A Amazon.com já tinha desenvolvido muita tecnologia para sustentar plataformas, infraestruturas que sustentavam uma das aplicações mais escaláveis do mundo, que era a Amazon.com. E fazia sentido atender um conjunto de clientes agora corporativos que tinham as mesmas necessidades da Amazon.com. Fazia sentido colocar à disposição desses clientes esses serviços e essa tecnologia. Então, é um exemplo de quando a gente foca no cliente, independente da linha de negócio, o cliente pode te levar a missões bastante diversas. Outro dos nossos princípios, que é fundamental quando a gente fala de inovação,
é o bias for action. Uma tradução livre aqui é a sua vontade pela ação, né? Você ter uma tendência, ser tendencioso a sempre dar o próximo passo. E por que isso é importante para a inovação? Porque velocidade importa para o negócio e importa ainda mais quando você está falando de inovação, né? Então, uma das coisas que a gente pratica muito no nosso dia a dia para acelerar o negócio, aumentar a velocidade com que a gente inova, é separar as nossas decisões em decisões de dois tipos, que a gente chama aqui de decisões one-way door ou two-way door. A decisão one-way door é aquela que você passa, toma, dá o próximo passo, mas ela não é necessariamente reversível. O custo para reverter aquela decisão é bastante alto. Um exemplo, se eu lanço um novo serviço e eu tenho clientes usando esse novo serviço, deixar de prestar esse serviço, interromper o fornecimento desse serviço, é algo impactante para o cliente, em primeiro lugar, e posteriormente para a sua marca. Então, esta é uma decisão one-way door. Agora, no nosso negócio, assim como no negócio de vários dos nossos clientes, a maior parte das decisões não são decisões one-way door. Aquelas que a gente toma no dia a dia, todos os times, são decisões em que você pode dar o próximo passo e com muita tranquilidade pode voltar atrás naquela sua decisão, com custos baixos e relevantes. Nesse caso, não cabe sujeitar uma decisão two-way door a um processo de decisão apurado e de análise de riscos de uma decisão one-way door. E é isso que a gente faz. A gente empodera os nossos builders, os nossos times, a tomarem as decisões two-way door, sem necessidade de grandes processos de checagem. E a gente reserva para aquelas decisões que são one-way door, processos específicos, que no nosso caso aqui a gente chama de mecanismos. Então, os mecanismos são comportamentos, são processos, ações muito específicas e bem desenhadas que ajudam os amazônias a tomarem decisões todos os dias. Tá? Vou citar um aqui como exemplo, que é o mais famoso processo dentro da Amazon, em qualquer linha de negócio, em qualquer escritório da Amazon, você vai ouvir falar do working backwards. O que é o processo de working backwards? Toda vez que um Amazonian tem uma ideia que seja inovadora, que ele queira criar, e aí pode ser criar uma iniciativa, criar um processo, criar um novo produto, definir uma nova linha de negócio, não importa o tamanho da inovação e não importa a área em que ela aconteça e não importa a posição que aquele Amazonian ocupa dentro da empresa. Sempre, para que uma ideia seja levada adiante, ela vai passar pelo processo de working backwards. E o que quer dizer working backwards? É que a gente, como sempre, parte do cliente. Entende quem é esse cliente, qual é a sua necessidade, avalia como foi que a gente soube que o cliente tinha essa necessidade, e quando isso está bem definido, o primeiro passo não é sair desenvolvendo. O primeiro passo é escrever o press release. A gente primeiro faz um registro de como seria que você contaria para o seu cliente que você vai lançar essa inovação. E esse cliente pode ser interno ou pode ser externo. E uma vez apresentado o press release, vão surgir dúvidas. Dúvidas para o cliente e dúvidas para os times que vão te ajudar com aquela ideia. Essas dúvidas a gente documenta através de um documento de perguntas e respostas, um FAQ. E, eventualmente, quando necessário, a gente cria alguns visuais simplificados para contar um pouco visualmente qual vai ser a experiência do cliente no uso daquela sua inovação. De posse de todo esse material, o press release, que normalmente tem uma página, um FAQ que pode ter uma página ou até 100, dependendo do que você está propondo, e alguns visuais, aí sim a gente vai para uma reunião de discussão. E aí você vai receber feedbacks de pares, feedback 360 graus, de pares, de pessoas de outras áreas, de outras organizações, que vão te ajudar a depurar aquela ideia,
fazer o aprofundamento dessa discussão, até que a ideia esteja de fato madura, para aí sim a gente começar a colocar horas e recursos para desenvolver aquela inovação e aquele trabalho. E aí tem uma brincadeira que uma vez perguntaram para o Jeff Bezos se esse processo não era muito complicado. E ele falou, olha, se você fizer bem direitinho, é complicado, complicado pra caramba, é muito complicado. E é feito para ser assim, porque o que a gente quer mesmo é nos privar de ter todo um trabalho, todo um custo de desenvolvimento de uma ideia que não é a melhor para o nosso cliente. Arquitetura. A gente precisa de uma plataforma que dê aos nossos builders a possibilidade de criar e de experimentar. E aqui eu vou compartilhar novamente o que aconteceu com a Amazon.com. Quando ela nasceu, ela era mesmo um grande monolito, aquele código único, fechado. E em algum momento, isso fez com que o negócio perdesse velocidade. A gente não conseguia mais fazer atualizações naquele monolito na velocidade com que os nossos clientes requisitavam. Então, passamos a adotar uma estratégia de microserviços. Esse desenho que vocês estão vendo aí na tela é um desenho real. Cada ponto que aparece aí na tela é o que a gente chama aqui internamente de primitive, ou primitive. É um microserviço, né? Então, por exemplo, lá na página da Amazon.com, aquele botãozinho que você clica para comprar, aquele botão é um primitivo. E existe um time por trás do desenvolvimento daquele botão. Essa figura aí é uma representação da aplicação Amazon.com dividida em microserviços no ano de 2009. Para que isso acontecesse, a gente precisou de uma plataforma onde os nossos builders pudessem encontrar a ferramenta certa para o problema certo. E aí, a partir dessa microsegmentação, a gente pôde alcançar aí números de 6 deployments por segundo, né? Total aí de mais de 194 milhões de deployments no mesmo ano. E por último, como eu prometi, a organização. A gente vai ao mercado, procura os builders, traz os builders para dentro da nossa cultura, apresenta, formaliza os conceitos da cultura através dos princípios de liderança, dá a eles uma plataforma, uma arquitetura de tecnologia para que eles possam ser criativos, para que eles possam, de fato, construir. Mas como é que a gente organiza esses builders aqui dentro de casa para trabalhar coletivamente? Aí sim, a gente junta os nossos builders naquilo que a gente chama de two pizza teams, que são os nossos squads. O tamanho do time é mais ou menos assim, aquele que dá para alimentar com 2 pizzas. E o importante é que esses times são pequenos, descentralizados e muito autônomos, muito independentes. Cada um é dono do processo do começo ao fim. Lembra do botão que eu comentei lá no site da Amazon.com? A gente tem um Two Pizza Team só para aquele botão, que trata desde da expectativa do cliente, quando ele aperta aquele botão, todas as funcionalidades que precisam estar presentes quando o cliente aperta o botão e de qual a experiência efetiva que o cliente tem quando ele aperta aquele botãozinho lá. Por último, extremamente importante, quando a gente fala de inovação, é preciso entender, e aí é algo que o Jeff coloca de forma muito clara e muito específica na carta aos acionistas de 2015. Falha e invenção são gêmeos inseparáveis. O processo de invenção, o processo de inovação, ele depende de experimentação rápida, experimentação frequente. E para você sobreviver ao processo de experimentação, você precisa abraçar a falha e, quando ela acontecer, cortar rapidamente a cadeia de custos associadas a essa falha e abraçar o time que produziu aquele resultado, ainda que não fosse o resultado final interessante. A partir de cada falha, existe um aprendizado. E se a gente abraça o builder no sentido de alimentar novos experimentos e não penalizá-lo por falhas que aconteçam ao longo do processo, esse builder continua construindo. Ao passo que, se você, a cada falha,
critica ou tira daquele builder o recurso para que ele possa continuar investindo numa nova iniciativa, com o tempo ele deixa de construir. Para finalizar, a nossa visão e a visão do Jeff de por que a gente conseguiu inovar da maneira como conseguimos nos últimos 20 anos, é de certa forma simples. A gente se prendeu a 3 razões, a 3 fatores bastante comuns e triviais. A gente coloca o cliente na frente de tudo, inventa e, acima de tudo, é bastante paciente. Com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e passo a palavra para o Vinícius. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso webinário. Eu vou fazer essa sessão, falar sobre IoT na nuvem da AWS, mas vou comentar bastante sobre a computação em nuvem além de servidores, né? Então já fazem 15 anos que existem ofertas aí de vários tipos de servidores, storage, mais de 10 anos há vários tipos de bancos de dados, mas a computação em nuvem também precisa se renovar de tempos em tempos, acompanhar as tendências, acompanhar as necessidades dos nossos clientes, como a Fernanda muito bem colocou aí, a gente trabalha muito do que a gente desenvolve com base na necessidade dos nossos clientes, e eu quero mostrar um pouco disso. Bom, eu sou Vinícius Senger, trabalho como Senior Developer Advocate. A minha missão é fazer tecnólogos, empresários, pessoas de estratégia, desenvolvedores a sucederem na tecnologia através da nuvem da AWS, atendo o mercado da América Latina. E bem legal o momento que a gente vive em tecnologia, porque a gente tem muitas possibilidades. Hoje é um mundo onde quase tudo é possível, o processamento é praticamente infinito, poder de processamento, poder de storage é infinito, ninguém mais se preocupa como a gente se preocupava há 10 anos atrás, onde que a gente vai deixar as nossas coleções, por exemplo, de vídeos, que eram coisas que antes incomodavam, e agora a gente tem storage aí para fazer, como por exemplo S3 e outros mecanismos para que você guarde seus dados eternamente com um custo bem baixo. Falando um pouco sobre o Q&A, então o pessoal que quiser enviando perguntas, a minha apresentação ela tem uma cadência que vai variar entre coisas técnicas, entre exemplos práticos e um pouco de coisas conceituais. Então é um mix, eu vou até chegar a mostrar um pedacinho de código para vocês, vou tentar fazer uma demo ao vivo aqui online, para que a gente possa ver as coisas acontecendo de verdade e que também a gente possa ter uma dinâmica bem bacana durante o webinário. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas, o pessoal vai estar monitorando e, eventualmente, podem me interromper aqui, trazendo uma pergunta de vocês. Bom, hoje a gente tem a ideia da economia compartilhada. A economia compartilhada, ela hoje pega, por exemplo, pessoas compartilhando casas no Airbnb, a forma que as pessoas compartilham seus filmes mudaram também. Então, hoje a gente tem a ideia da computação em nuvem, que é muito fruto da economia compartilhada, e hoje a gente chega num ponto onde a gente começa a ter a ideia da inteligência artificial compartilhada. Então, a gente não fala só no modelo Pay as you go, de você comprar storage, comprar banco de dados SQL, comprar coisas tradicionais que a gente já tem aí há mais de uma década, né? Então, hoje a gente fala em você eventualmente trabalhar no modelo Pay as you go, para você utilizar um modelo que foi treinado durante 15 anos para detecção de fraude, por exemplo, né? Então, o sistema hoje de fraud detection que nós temos é baseado em experiências e aprendizado de máquina de muitos anos a partir da Amazon.com, e você pode compartilhar dessa inteligência através desse tipo de serviço. Então, muito legal pensar que hoje é possível você ter, eventualmente, até fundos de investimento, entre aspas, para desenvolver algum tipo de inteligência que vai ser compartilhada no modelo da economia compartilhada. Então, bem legal poder pensar nessas possibilidades todas.
porque no final das contas existem cenários em que você pode ter a necessidade de ter um data center tradicional, mas são cenários bastante excêntricos, são cenários bastante específicos, que podem ter algum problema geográfico, algum problema pontual de regulamentação, eventualmente é um projeto que está lidando com um tipo de informação governamental, enfim. Então, o novo normal é a nuvem, né? A gente já fala isso há muito tempo, mas eu acho que também fica um recado, que é um gancho muito grande para a internet das coisas, que o novo normal é a inteligência artificial. Então, esse é o novo normal. Ela está entrando na vida das pessoas de uma maneira super discreta. As pessoas, quando elas chamam um Uber, por exemplo, está acontecendo muita inteligência artificial por trás daquilo. E, fatalmente, uma coisa interessante e curiosa é que quando você chama o Uber, o processamento que você faz para encontrar o Uber é um processamento muito superior do que os computadores faziam durante meses na década de 60, 70. Então, hoje, a gente consegue resumir alguns anos de processamento de um computador de 60, 70 em uma chamada a um Uber a partir do seu telefone celular. Bom, eu gosto muito de falar da ideia do cloud computing como o Uber da computação. Então, cada vez mais, a gente está mudando a visão de você ter um carro alugado para a visão de você pagar por corrida. E o que eu estou falando aqui, de uma forma, tentando ser uma forma bastante didática para vocês, é que o serverless, quando você trabalha com arquitetura serverless, onde você não tem que se preocupar em gerenciar servidores, não é a ausência de servidores, e sim a ausência da gestão dos servidores, você paga a nuvem por corrida, da mesma forma que você paga o Uber por corrida. Então, você pode ter o seu carro alugado na nuvem, que seria uma instância de EC2, aí, mais de 100 tipos de instâncias EC2, serviço super tradicional da AWS, muito usado, mas cada vez mais o novo normal também dentro da nuvem são arquiteturas serverless. Então, principalmente quando a gente fala no contexto de internet das coisas, onde você tem a internet, você tem a coisa. Se você tem um projeto, por exemplo, de inovação, e você tem que cuidar da infraestrutura da internet, desenvolver a coisa, escrever firmware, escrever mecanismos de update over the air, cuidar da parte de segurança e tudo mais, muito provavelmente você perca o timing do seu projeto. Então, o novo normal, principalmente para o meio de IoT, é você trabalhar com arquitetura Uber, com arquitetura serverless. E a gente tem vários dos nossos serviços aí, que eu gosto de fazer analogia, que são serviços que representam o combustível de inovação de empresas como é o Nubank, por exemplo. Então, o Nubank, ele compartilha diversos dos nossos serviços, utiliza diversos dos nossos serviços para ser um dos maiores bancos digitais. Então, o Rappi também, o Airbnb, o Netflix e milhares de outros clientes estão compartilhando. Eu gosto muito do que a Fernanda falou, porque nós somos uma empresa que nós compartilhamos os nossos mecanismos técnicos de inovação, que são os nossos serviços de nuvem, a gente compartilha a nossa cultura de inovação também, a gente compartilha todos os nossos mecanismos, os nossos princípios. Então é muito legal que é uma empresa que compartilha a parte técnica e compartilha muito com os nossos clientes a parte cultural também. Então, a gente tem muito orgulho e muito prazer de fazer isso, porque é muito legal ver e, de fato, quando você inverte e começa a criar produtos e serviços focado no seu cliente, os resultados a curto, médio e longo prazo são fenomenais. E é muito legal quando a gente consegue ter essa cultura homogeneizada, Então, é muito interessante. Um dos exemplos de que nós escutamos dos nossos clientes, existem clientes que estão criando nuvens baseadas na nuvem da AWS. Então, por exemplo, a Industrial Cloud da Volkswagen. Então, podem existir razões em que o cliente queira ter parte do data center e a gente entende que isso é uma realidade que vai se seguir por alguns anos, por bastante tempo. Então, escutando nossos clientes, nós desenvolvemos o serviço, entre aspas, o produto Outposts, onde você pode ter um pedaço do data center semelhante ao da AWS dentro do seu site. E com isso a gente minimiza a dor de você ter que fazer uma gestão
on-premises, uma gestão híbrida de on-premises, nuvem AWS. Então, você consegue ter isso de uma maneira mais natural, consegue gerenciar isso através de uma console única e consegue principalmente distribuir a carga à medida que você tem uma elasticidade no volume computacional que você processa. Eu gosto muito de falar da computação em nuvem além dos servidores, então nós, há 2 anos atrás, anunciamos o Ground Station, já é um serviço utilizado por vários clientes ao redor do mundo, onde você pode compartilhar de imagens de altíssima definição feito por nossa rede de satélites, no modelo Pay as you go. Então hoje você fala em contratar o Ground Station, receber as imagens de satélite através de uma VPC dentro da sua conta AWS, de uma forma que você escolher ali dentro do S3, por exemplo, e eventualmente você pode pensar em criar uma startup onde você mistura aí barcos conectados com IoT e você mistura imagens de satélite para fazer monitoração de pesca ilegal, ou então até mesmo para fazer uma predição do melhor momento mais adequado e permitido de se pescar uma determinada espécie. Então, são várias implementações que se podem ter aí com o Ground Station. E o legal é que isso democratiza para que uma startup possa trabalhar com tecnologias, vamos dizer, espaciais, né? Então, é muito legal ver isso acontecendo. A título de curiosidade, nós já criamos um satélite com Arduino, inclusive, um projeto de IoT muito bacana que eu tive experiência em Ubatuba, numa escola pública de Ubatuba. Então, como eu estava dando aquele gancho do mundo onde tudo é possível, há 4 anos atrás eu ajudei jovens de 10 a 15 anos a construírem um satélite em Ubatuba, utilizando plataforma open source, e utilizando um kit que custou $10 mil. Aí nós fizemos o protótipo, soldagem no INPE. Isso é legal para a gente pensar que tem crianças de 10 a 15 anos que fizeram um satélite no litoral norte em uma escola pública. Bom, o outro serviço que foi anunciado agora no reInvent do ano passado, que me encanta muito, é o Amazon Braket. A computação, eu vejo que ela passou pela história do transistor silício. Então, na verdade, depois da definição da mecânica quântica em 1927, tudo que foi desenvolvido em tecnologia, se o computador hoje existe na forma que ele está na sua frente, e se a gente está fazendo o webinário, eu aqui do meu estúdio, vocês assistindo da sua casa, tudo isso a gente deve em razão das definições da mecânica quântica. Ela trouxe aí a exploração de, por exemplo, a criação dos transistores de silício só foi possível por causa da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica tem uma história muito importante na tecnologia e nos impactos que ela causou na parte química, na parte de energia nuclear e tecnologias de semicondutores. Tudo isso se tornou possível por conta dela. E hoje nós já estamos em um ponto em que nós passamos por essa revolução do transistor silício, depois nós conectamos esses computadores e criamos a grande rede mundial, que foi uma coisa extremamente disruptiva, mudou para sempre a sociedade, e agora nós temos a inteligência artificial que está presente na grande parte dos projetos de inovação, nos projetos de IoT, nos projetos até tradicionais, ele vem entrando cada vez mais forte. Então, são 3 grandes coisas. A quarta grande coisa que vai acontecer agora na parte de tecnologia, segundo a minha visão, é a parte da computação quântica. A computação quântica não vai substituir a computação transistor silício binário, né? A computação quântica ela tem alguns fins específicos que exploram o comportamento de coisas atômicas, né? De tamanhos atômicos ou subatômicos, onde a gente consegue, no lugar da gente ter um transistor de silício onde tem uma enxurrada de elétrons para fazer um 0 ou para fazer um 1, a gente pode trabalhar com a computação quântica e trabalhar com a espintrônica e ter elétrons com representação de estados dentro dos elétrons. Então, isso exponencia muito o poder computacional. E, principalmente, que na mecânica quântica, quando você fala de explorar espintrônica e posições de elétrons, eles podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue ter computadores que precisam trabalhar em temperaturas super controladas e tudo, e a gente consegue explorar esse tipo de recurso,
você tem uma capacidade de montar, por exemplo, redes neurais em uma velocidade exponencialmente maior, né? O Quantum Machine Learning vai exponenciar o poder do Deep Learning para uma coisa que a gente não, assim, possivelmente a gente vai começar a ter uma inteligência bem menos artificial em razão do Quantum Machine Learning, né? Então, o Bracket é um serviço que nós temos onde você pode explorar diferentes tipos de computadores que vão trabalhar com diferentes tipos de átomos aí, íons e tal, computadores que vão explorar diferentes coisas da mecânica quântica e dos fenômenos da quântica para que você possa iniciar os seus experimentos e desenvolver algoritmos híbridos através do Amazon Bracket. Então, a gente vai popularizar a ideia da computação quântica e permitir, no modelo Pay as you go, que empresas pequenas ou eu mesmo aqui, a partir da minha casa, possa experimentar um computador quântico, né? Então, hoje, a computação quântica é a computação de 1969, 1970. A gente tem poucos computadores, são poucas empresas, está restrito ao meio acadêmico, pouco uso no meio comercial, muito uso no meio de pesquisas, e era exatamente assim os computadores de transistor há 50 anos atrás. Então, quem sabe aí nos próximos 50 anos a gente vê essa revolução. Bom, aqui é uma imagem que nós temos do armazém de produtos da Amazon.com. Nós temos aqui esses robôs são os robôs que controlam os pallets, carregam os pallets. Então, você pode imaginar que você tem o armazém da Amazon, um monte de pessoas trabalhando. Então, não, a gente tem aí esse processo dentro da Amazon, eles têm esse processo automatizado através de robôs. Isso já é uma tecnologia bastante madura e que se tornou madura a ponto em que nós estamos criamos há 2 anos atrás, lançamos há 2 anos atrás e continuamos desenvolvendo e melhorando o nosso serviço para gestão de frotas de robô. O RoboMaker é um serviço totalmente associado à IoT, né? Porque, afinal de contas, um robô conectado é um projeto de robótica, pode ser um projeto de automação e também um projeto de IoT e, fatalmente, um projeto que vai ter muita inteligência artificial. Nós desenvolvemos extensões para o ROS. O ROS é um sistema operacional que eu gosto muito da AWS, tirando o crachá de funcionário, é que a maior parte dos nossos serviços são baseados em tecnologias open source, né? Então, isso traz aí uma liberdade de você estender, de você customizar, de você levar embora, de você ter o código, de você chamar de seu, né, o seu projeto que você desenvolve em cima da nuvem da AWS. Então, o ROS é um sistema operacional, e na verdade não é muito bem um sistema operacional como o Ubuntu, eles chamam de sistema operacional, mas é algo que você pode agregar no Ubuntu, se eu não me engano no Debian também, e o ROS vai cuidar de ter uma arquitetura de robótica através de módulos que você desenvolve para o seu robô. Nós criamos as nossas extensões para o ROS para permitir que os robôs tradicionais que usam o ROS, que são a maior parte dos robôs industriais e as coisas mais profissionais na área de robótica, muitas delas utilizam o ROS, e nós criamos extensões que permitem, por exemplo, o robô filmar um site, uma fábrica, qualquer coisa assim, enviar isso daí para um Kinesis e fazer análise em cima do vídeo e ter predições de machine learning em tempo real com base nessas extensões. Então, seu robô pode visualizar vídeos, tirar fotos, ele pode ouvir, ele pode falar e ele pode fazer processamento de modelos de inteligência artificial, ele pode receber inteligência artificial através da nuvem. Então, hoje, o DevOps, quando a gente fala em IoT, ele é muito mais complexo. Você tem que atualizar software, você tem que atualizar firmware, você tem que atualizar inteligência artificial e você tem que atualizar, muitas vezes, funcionalidades que você desenvolveu na nuvem e empurrou para a borda. Então, por exemplo, você não pode se dar ao luxo do robô ter, a cada passo que ele anda, a cada metro que ele anda, ele perguntando para a nuvem para qual direção ele deve ir. Então, ele tem que ter uma inteligência local. E muitos dos nossos clientes, por exemplo, temos clientes aí que têm tratores que rodam funções Lambda dentro do trator, né? Então, o trator tem que poder operar offline. Então, a gente desenvolveu vários desses serviços de internet das coisas e hoje a gente tem um encapsulamento desse conjunto de serviços para a parte de robótica, não só o desenvolvimento disso, mas também a parte de simulação e a parte de gestão de frotas de robôs.
Nós criamos o Deep Racer, então a AWS é uma empresa de hardware, a gente faz processador para fazer inferência de machine learning, que é o processador de inferência, a gente tem nosso próprio processador ARM, a gente desenvolve robôs, a gente desenvolve sistemas para fazer streaming de vídeo, então é uma empresa que também desenvolve muito hardware, e para levar a ideia de inteligência artificial para o robô, nós criamos o Deep Racer, e foi criado um campeonato motivacional, vamos dizer assim, para levar a ideia de robótica com um algoritmo de inteligência artificial muito usado por robôs, que é chamado de aprendizagem por reforço. O robô fez a operação direitinho, ele ganha uma recompensa. O robô cometeu algum tipo de falha, ele é penalizado e ele vai, então, rever o ponto e tentar fazer alguma melhoria na próxima repetição que ele executar. Então, o Reinforcement Learning é um algoritmo complexo, mas que a gente trouxe de uma maneira super bacana, super lúdica para os nossos desenvolvedores e tecnólogos. O Deep Racer, inclusive, você não precisa nem comprar o Deep Racer, porque na plataforma nossa de robótica a gente tem aí a parte de simuladores. Então, você pode simular os seus robôs em um ambiente 3D totalmente virtual, tranquilamente. Bom, a parte de internet das coisas em si, né? Então, estou falando aqui vários assuntos que estão associados à internet das coisas. A gente tem vários tipos de projetos. O mais legal da internet das coisas é quando você não percebe que aquilo é um projeto de internet das coisas. Como, por exemplo, quando você está ali alugando uma bicicleta na Avenida Paulista ou em qualquer outro lugar e você escaneia ali o QR Code, a bicicleta é uma bicicleta conectada, e ela tem código rodando dentro da bicicleta, seja ele num microcontrolador dentro de um firmware, mas você precisa atualizar essas bicicletas, e a pessoa que está ali, para ela é conveniente, ela pensa, a bicicleta está conectada, mas ninguém fala, isso é IoT. Eu falo, mas a grande maioria vai usar com maior naturalidade. Eu gosto muito dos projetos para a área médica também, então o tema de diabetes é um tema que me preocupa e me interessa ao mesmo tempo, o tema de hipertensão, então a gente poder encontrar mecanismos de fazer uma monitoração um pouco mais contínua, mais fluida disso. Eu mesmo desenvolvi para o meu pai um skill de Alexa que permite que ele fale para a Alexa qual que é a diabetes dele quando ele faz a leitura num aparelho que não está conectado, né? Então, através de uma interface, meu pai tem mais de 80 anos, então através de uma interface muito mais sem frição, como é uma interface por voz, meu pai tem muito mais motivação de informar o dado do que eu falar, pai, baixei um aplicativo para o seu celular, digita aqui como é que está a sua glicemia e sua pressão. Então, eu consigo, com isso, ter um cuidado mais próximo da saúde do meu pai, através de um skill que eu escrevi, uma habilidade, uma inteligência que eu escrevi para Alexa. Inclusive, o código está totalmente disponível, open source, dentro do meu GitHub, como um exemplo de aplicação. Gosto muito também de citar um cliente nosso que é a Deca, o SmartLink, é um registro de água Wi-Fi bem legal, então também conectado na nuvem via IoT, né? Você pode monitorar o consumo de água e também monitorar microvazamentos, né? E depois outros projetos mais peculiares, como a fralda que tuita, ou eu aderi à ideia do robô aspirador de pó. É um caminho sem volta, né? Super legal ter um robô aspirando a sua casa, trabalhando ali enquanto você está fazendo outra coisa, super conveniente para os dias de hoje, né? E, enfim, também tem aqui um exemplo, né? Às vezes a gente pensa em IoT, pensa em coisas complexas. Eu mesmo criei muitas coisas complexas, eu estou há mais de 10 anos desenvolvendo projetos na área de IoT, desenvolvi muitas coisas complexas e, no final das contas, muitas vezes, quando a gente pensa na necessidade do nosso cliente, pensa de trás para frente, a gente chega em projetos simples, como é o caso do Amazon Dash, o botãozinho que a Amazon tinha criado para que você possa apertar o botão e ter uma reposição de, por exemplo, fralda, sabão em pó, cerveja, produtos que você consome de forma rotineira, né? E por quê? Porque justamente você entrar no aplicativo, por mais que seja rápido, abrir o aplicativo, confirmar o código de segurança do cartão, tudo isso, nos dias de hoje, já é uma operação com bastante frição. Então, foi criado o botão, depois teve a variação, que é o IoT Button. Então, o IoT Button é um botão que você aperta, ele envia uma mensagem para a nuvem
através do nosso serviço de IoT, e a gente consegue ter aqui um exemplo de uma arquitetura onde o botão é Wi-Fi, então ele é um exemplo de device to serverless, envia mensagem, pode chamar uma função Lambda. Lambda são as nossas funções como serviço, onde você não precisa ter servidor, você tem um pedaço de programa, uma função mesmo de um programa escrita em várias linguagens de programação, Java, Python, até COBOL, hoje você pode escrever Lambda, e essa função dentro da nuvem pode executar qualquer operação enterprise. No caso, poderia criar na linha do meu pai, na linha do healthcare, poderia implementar um botão desse para falar, pai, se sentir mal, aperta o botão e eu disparo uma porção de mensagens para a família, para eventualmente emergência, enfim. Então, poderia fazer isso. O botão, não é porque é um botão e que ele vai enviar a mensagem de um botão que a gente não vai pensar com a mesma seriedade com os quesitos de segurança. Então, ele vai ter um certificado de funcionamento digital, ele vai ter uma chave privada de criptografia, vai fazer criptografia simétrica, enfim. Então, o botão vai cuidar tão bem da segurança como a gente cuida de um outro serviço qualquer. Então, não é porque é IoT ou porque é um botão, o pessoal de IoT fala muito, é só um sensor de temperatura. E amanhã você está com um monte de dados e não deixar segurança por último em IoT. Para nós, segurança em todos os projetos sempre vem em primeiro, mas para quem está entrando no mundo de IoT ou já faz IoT de alguma forma, protótipos de IoT, não deixe para depois. Depois, o serviço IoT Core é um serviço que vai suportar bilhões de mensagens, então ele é serverless, você não precisa se preocupar com escalabilidade, é um serviço de baixa latência, né? Então, ele vai trocar mensagens no protocolo MQTT, que é um protocolo para a internet das coisas, que é um padrão meio de fato, de indústria, existem variações. Depois ele pode chamar funções, como eu falei, o nosso serviço de Lambda são funções como serviço serverless, muito fácil de você fazer deploy globally, muito mais fácil você implantar uma função ao redor do mundo do que ter que subir instâncias EC2 ao redor do mundo e ter que gerenciar servidores virtuais. E aqui é o mundo enterprise, a mensagem está na nuvem, explore os mais de 100 e poucos serviços, daqui a pouco a gente bate 200, na verdade, serviços de nuvem para poder chegar na solução que você precisa, né? Então, eu vou rapidamente aqui fazer uma demonstração do botão. Vamos aqui seguir aqui com a console de IoT, eu só vou dar um refresh nela para ver se eventualmente eu não fui deslogado. Então, vocês estão visualizando a minha console de IoT, aqui eu tenho as minhas coisas, esse é o serviço principal, é a nossa espinha dorsal de internet das coisas, para quem não conhece. Eu tenho a minha Kombi conectada, o botão maroto, eu tenho aqui outros dispositivos. Então, o que eu vou fazer? Só para mostrar para vocês, eu vou vir em teste e eu vou assinar. A gente trabalha com o MQTT no protocolo, na arquitetura Publish Subscriber. Eu vou assinar tudo que esse botão enviar para a nuvem eu quero receber. Então, fiz a assinatura do tópico e agora eu vou clicar no botão. Um pouquinho de sorte, funcionando tudo bonitinho, ele ficando verde, a gente já vai ver a mensagem chegando. Olha lá, piscou verde. Olha lá, chegou a mensagem. Maravilha. Então, eu fiz um clique simples. Esse é a milivolts da bateria do botão e o código serial dele. Vou fazer um clique duplo aqui, aproveitar que eu estou com sorte na minha demonstração ao vivo via webinário. E vamos ver se ele aparece um double ali. Double, maravilha. Então, fiz um clique duplo. Não estou recebendo JSON. É mais ou menos assim quando a gente lê sensores na borda, em dispositivos. Obviamente que nem tudo é Wi-Fi. Quando é Wi-Fi é muito mais fácil. Pode ser Zigbee, pode ser LoRa, uma série de outros protocolos, certo? Então, voltando aqui, o serviço IoT Core então, é baseado nesse protocolo. Ele é multi-região, escalável, você cria... Ele tem uma arquitetura onde IoT não é só trocar mensagem, você precisa fazer gestão de chaves de criptografia, você precisa fazer gestão de que aquela coisa pode fazer dentro da nuvem, dentro da sua conta, dentro da sua nuvem, né? Então, a gente pode ter todo esse tipo de controle e a gente pode reacionar de uma maneira muito legal às mensagens. Por exemplo, fala assim, se eu recebi uma mensagem, o sensor de temperatura do gerador está maior do que tanto,
chama tal lambda ou envia uma mensagem MQTT para outra fila para ligar o relé que vai acionar o refrigerador do gerador, qualquer coisa assim. Então, a gente tem uma possibilidade de reacionar a eventos, a sensores, a comportamentos das coisas de uma maneira quase que sem código de aplicativo. Então, nós temos muito hoje como código de infraestrutura, né? Então, você trabalha com o conceito de low code development, que é você fazer mais coisas com menos programação. E, enfim, então nós temos também o serviço Amazon MQ, é muito comum em termos de arquitetura, aqui só dá um dive deep nisso aqui. Existem mensagerias e sistemas para lidar com mensagens, que são mensagens de aplicativos. Então, toma cuidado, porque falar assim, eu já sei lidar com essa troca de mensagens do sistema de pagamento brasileiro, então tenho 15 anos de experiência em trocar mensagens através desse broker, vou usar o mesmo para a IoT. Lembre-se que a IoT tem a coisa, tá? Então, deem preferência para serviços gerenciados que tenham uma semântica, uma especialização em coisas e as necessidades que podem ter. Nós temos vários serviços ao redor do IoT Core, como serviço de defesa de dispositivos que trabalha com inteligência artificial para que você possa analisar comportamentos anormais de coisas e eventualmente colocar coisas em quarentena para que você possa fazer uma análise mais detalhada e ver se o dispositivo pode acessar aquilo. Device onboarding, então pensa que a gente tem clientes aí com milhões de dispositivos vendendo. E como é que um dispositivo, um aspirador de pó sai da loja e ganha uma chave de criptografia? Como é que ele sabe em qual região aquele dispositivo que foi vendido no mundo todo, qual das regiões da AWS aquele dispositivo deve enviar mensagens MQTT? Qual que é a mais próxima, a menos latente? Então, isso é chamado de Device Onboard, e esse é um processo que eu chamo do DevOps da IoT, né? Então, é importante pensar nisso também. Eu vou mostrar um vídeo aqui rapidamente para vocês sobre carros conectados. Então, tem bastante a ideia de carros conectados e, enfim, a gente pode ter uma infinidade de possibilidades, e para demonstrar isso para a nossa comunidade, para os nossos developers e para os nossos clientes, eu criei um projeto aqui open source, código aberto, para fazer conectividade. Esse é o vídeo resumido de 1 minutinho e pouco. Depois vocês encontram a URL com o vídeo completo que eu vou deixar aqui na minha tela enquanto toco o vídeo para que vocês possam assistir posteriormente. Divirtam-se. Bem-vindos a mais um AWS in Action. E nessa série especial nós vamos falar sobre carros conectados. Nesse primeiro episódio eu vou ensinar vocês como conectar o seu carro na internet através dos serviços de internet das coisas da Amazon Web Services. E sim, eu vou estar conectando a minha Kombi Alexa, na nuvem. Bom galera, então aqui no caso da Kombi, o conector de OBD2 fica nessa posição. Então eu vou pegar aqui o conector USB e vou ligar. E vamos lá esperar que a mensagem chegue aqui pra gente. Eita, que legal! Tá aqui os dados fresquinhos. Vamos abusar até dessa gravação, tá tudo dando tão certo. E vamos dar uma aceleradinha na Kombi. Vamos esperar o parâmetro, 4 segundos. E aí subiu a rotação, vamos acelerar bem mais agora. E veio aí, deve bater uns 2.000, olha lá, 1.900 e pouco. Super maneiro, né, galera? É isso aí, pessoal. Então, para mim, a minha Kombi chama Alexa.
é um hobby meu, tenho paixão por Kombi, e é muito importante eu ter o dado da temperatura, e depois a gente está fazendo um trabalho para depois mostrar como a gente consegue ter esse código rodando dentro da Kombi, num computador da Kombi, a Kombi coletando esses dados, fazendo um cache local, e depois o consumo desses dados e a transformação do dado em inteligência, né? Então, a gente consegue... A ideia é poder fazer algumas ideias de manutenção preditiva que não sejam somente baseadas no odômetro. Então, a gente vai usar o odômetro, as revoluções por minuto, o tempo que o motor fica em cada estado, para poder ter essa predição com um pouco mais de precisão do que simplesmente por odômetro, né? Então, bem legal. Essa série de vídeo a gente está continuando a gravar aí ao longo dos próximos meses. Então, nós temos aqui como casos de estudo da AWS também o iRobot. O iRobot ele é o aspirador de pó mais famoso do mundo. São 2.400.000 robôs conectados na nuvem da AWS, isso antes da última Black Friday. Então, na verdade, a iRobot foi o nosso cliente de working backwards para a gente começar a desenvolver os sistemas de IoT, e os nossos serviços de IoT amadureceram juntamente com as necessidades da iRobot. A GoPro também tem o GoPro Plus, que permite que a GoPro envie o conteúdo direto para a nuvem, então é um projeto de IoT também, né? Então bem legal. Hoje a gente fala de projetos de IoT, automação, carro conectado, mas e o impacto disso na sociedade? Então, projetos mais profundos estão surgindo. Eu conheci o fundador de uma empresa na Califórnia em julho do ano passado, fazendo pílulas com computador dentro. Me espantou que ele já estava com arquitetura de comunicação com a nuvem entre o remédio que você come, toma, e a nuvem com certificação RIPA. Então, assim, a IoT também é homologar coisas, é ter serviços regulamentados. Então, além do software, do firmware e de tudo mais, a gente precisa mais dessas regulamentações, né? Então, muitos dos nossos serviços são compatíveis com RIPA, mas pensar em que hoje em dia, a gente está falando então agora da geração de computadores comestíveis, né? Então, não é mais computador vestível, já é normal, já é o novo normal, né? Relógios, até roupas inteligentes, então tem vários tipos de wearables. Então, agora a gente está falando de computadores comestíveis, e, enfim, que vão estar conectados na internet, que vão precisar de segurança, de criptografia, de garantia de privacidade, de regulamentação com governos, e é muito legal ver que a nuvem está alavancando esse tipo de possibilidade, né? Eu vou falar aqui da Braincare, depois eu vou responder duas perguntas que surgiram aqui. A Braincare é uma empresa nacional, então a gente falou aqui de vários projetos. Eles criaram um monitor de pressão intracraniana não invasivo, né? Então é o primeiro monitor de pressão intracraniana não invasivo do mundo, e também trabalhando com vários dos nossos serviços de nuvem para poder fazer a inteligência artificial e predição. Então, para quem não sabe, quem tem hidrocefalia tem que fazer um furo na cabeça para medir esse parâmetro, que é a PIC, pressão intracraniana. Com esse medidor, as pessoas não precisam mais fazer esse tal furo. Então, é bem bacana isso. Bom, vamos lá, as perguntas aqui em relação à economia compartilhada. A sua visão relacionada a este tema e mundo pós-Covid, por favor. Nós não comentamos ainda sobre Covid, não temos uma posição que seja publicamente que eu possa compartilhar com vocês. Eventualmente, num bate-papo pessoal, posso passar a minha opinião pessoal, mas, de fato, é uma transformação muito grande e uma responsabilidade muito grande, eu, em nome de uma empresa como a AWS, expressar qualquer opinião que não seja da corporação. Então, com certeza, tem saído vários comunicados públicos nossos e a gente está, posso falar que estamos juntos nessa aí para melhorar. Queria mais detalhes sobre o satélite open source. Bem legal, o satélite open source, o projeto se chama TubeSat, tá? Então, o projeto se chama TubeSat, é um projeto bem antigo e imagino que hoje já existam várias outras opções. Na época, custava $10 mil já com o lançamento do foguete, que é a parte mais cara, tá?
Então, pessoal, se quiser enviar perguntas técnicas, perguntas de negócio, eu já tive startup de IoT antes de entrar na AWS, eu fiz um primeiro projeto de crowdfunding de internet das coisas, podem enviar as perguntas, eu estou aproximando aqui do final da apresentação, então é bem legal, muito legal também ver que a audiência aqui está super fiel, bacana, obrigado a todos que estão conectados aí, enfim. Bom, voltando aqui, para falar de inovação, nós lançamos essa boardzinha que está aqui na minha mão, então eu ganhei isso de amostra. Legal de trabalhar com a IoT, que a gente vai ganhando essas amostras. É um microcontrolador que pode ter a Alexa dentro dele. Isso permite, gente, que você coloque a Alexa em dispositivos que você nunca pensou antes, no interruptor de luz, por exemplo. Então, quando você compra a torre da Alexa, ela é uma torre que ela vai ter um Linux, muitas vezes, ali por trás, um sistema operacional grande, um processador, né? Então, você não vai querer colocar um Linux no interruptor ou numa lâmpada. Com esse dispositivo, esse microcontrolador aqui, você consegue ter o desenvolvimento de Alexa em coisas bem menores. Então, para pensar, né, não coloque nem valores, nem tamanho como impeditivos no seu projeto. Pense em IoT sempre 5 anos adiante, porque os problemas que você tem hoje impeditivos de hardware, de preço e tudo, vão ser superados. Quem trabalha com a ideia de criar coisas para o futuro, tem que pensar nos preços e nas condições quando foi lançada a sua coisa, não na hora da sua criação. Fica uma dica aí para vocês. Aqui há o vídeo que tem, eu estou deixando as URLs aqui, pessoal, para que vocês possam ter acesso posteriormente aos slides, que a gente pode compartilhar aí, a nossa equipe pode compartilhar com vocês, e vocês possam ver os vídeos com mais tempo e tudo mais, no conforto aí do seu lar. Esse é o vídeo da Amazon Go, aquela loja que você entra e pega um produto, né? E aí a Amazon Go é super famosa, imagino que muitos de vocês conheçam. São lojas que têm alguns pontos, não é uma franquia, não é um produto nosso. É para inspirar os nossos clientes e mostrar que tudo é possível, até criar uma loja sem nenhum tipo de caixa, sem que o usuário tenha que passar por nenhum tipo de leitor de QR Code, de código de barras, né? Então a Amazon Go inspirou a nossa equipe de Research and Development. A gente não tem uma equipe de inovação, mas a gente tem uma equipe que ajuda os nossos clientes a criarem protótipos de pesquisa e desenvolvimento, uma equipe muito incrível, muito capaz, que faz projetos em um time frame bem pequeno, e eles criaram uma geladeira inspirada na Amazon Go, onde ela tem câmera, ela tem modelos de visão computacional, ela tem um computador rodando Linux, ela tem funções que vieram da nuvem, ela tem modelos de inteligência artificial que vieram da nuvem para a geladeira, e aí quando você pega o produto dentro da geladeira, ela bate 2 fotos, compara e vê o que você pegou ou o que você devolveu. Então você pode pensar em um ambiente de coworking, que você pode ter uma geladeira onde você pegou um Red Bull hoje, chegou no dia seguinte, comprou meia dúzia de Coca Zero que estava faltando na geladeira, abasteceu a geladeira e ganhou aquilo de crédito. A gente pode pensar em vending machines inteligentes, colaborativas, enfim, super legal. O protótipo foi desenvolvido aí e a gente desenvolveu a geladeirinha pequenininha e depois esse projeto avançou. Esse é o vídeo com o Renato Barbosa, que era o arquiteto na época, com o protótipo que foi apresentado em Las Vegas há 2 anos atrás. E, como eu falei, esse projeto já amadureceu bastante. Fica a URL do vídeo aí para vocês. Aproveito para reforçar de novo a ideia de perguntas. Quem quiser mandar pergunta, eu estou lendo aqui na telinha. Se está chegando perguntas, tá certo? Então, eu vou responder aqui. Chegou uma pergunta, questão 3. Então, gente, como eu comecei a minha apresentação falando do modelo de economia compartilhada, inteligência artificial compartilhada, isso é uma realidade hoje dentro da nuvem da AWS. A gente tem o Artificial Intelligence Marketplace, onde você pode contratar algoritmos treinados por Machine Learning e você pode, ou eventualmente, dividir o seu modelo treinado e recuperar o investimento ou, eventualmente, criar, aí, como eu falei, um pool de empresas que tenham interesse em um algoritmo comum. Você pode desenvolver isso colaborativamente, né? Então, economia compartilhada e trabalho colaborativo faz muito parte das novas mentalidades e novas culturas de inovação, né? Então, o Marketplace
mostra isso. Nós temos várias categorias: visão computacional, NLP, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, vídeo, algoritmos estruturados, textos e tudo mais, né? E um exemplo que eu gosto de citar é um caso que existe nos Estados Unidos, onde tem um algoritmo, um modelo treinado, que uma oficina de funilaria pode enviar a foto de um carro batido e o modelo fornece a estimativa de custo para o conserto. Então, como eu falei, a inteligência artificial é o novo normal e até hoje uma funilaria pode se beneficiar e muito dos serviços de inteligência artificial. Muito bem. Antes de finalizar, então, eu vou deixar a frase aqui que eu gosto muito e vou responder as questões, né? Que as invenções mais transformadoras são as que dão autonomia para as pessoas libertarem sua criatividade e seus sonhos. A AWS e a cultura da Amazon, de uma maneira em geral, é uma cultura de democratização de tecnologias. A gente quer suceder ver os nossos clientes sucederem com serviços que foram bem sucedidos no nosso maior cliente, que é a Amazon.com. Então, muito do que a gente desenvolve acaba sendo testado nesse berço de ouro, para que você depois, quando chega no mercado, como Fraud Detection, Personalize, são serviços que foram desenvolvidos com muito investimento a partir do varejo, né? Então, vamos lá. Como enxerga que a AWS pode ajudar clientes de manufatura com IoT nas plantas das fábricas? Olha, de várias maneiras. A gente já viu projetos, desde projetos que você pode, protótipos e projetos de uma maneira em geral, por exemplo, controlar EPIs, né, os equipamentos de proteção individual dentro da fábrica, para ver se as pessoas estão usando capacete. A gente pode ter manutenção preditiva, é um tema super recorrente. Então, você pode ter, hoje em dia, eu assisti uma palestra de um cliente nosso falando sobre a reposição de peças com robôs, que durante o período da noite, os robôs já iam mandar, a manutenção preditiva já via que peça podia quebrar da máquina ou estaria próximo de quebrar, mandava impressoras 3D de altíssima qualidade, produzia a peça e os robôs já iam lá, pegavam as peças e levavam até a máquina, ou eventualmente poderia, até num caso mais futurístico, ainda não era o caso, poderia o próprio robô fazer a substituição, dependendo da complexidade, né? A realidade aumentada com IoT também é outra coisa bem legal de se explorar para a parte de fábricas. A gente tem a questão também do SiteWise, onde você pode monitorar máquinas legadas com diferentes protocolos e ter aí Analytics. A gente tem o serviço Greengrass, que permite que você leve um pedaço da nuvem para o chão de fábrica. Você pode, por exemplo, ter containers que estão rodando na nuvem Docker e, eventualmente, mudar a sua estratégia, querer levar o container para dentro de um equipamento industrial. Isso também é possível. Então, assim, nossa indústria e a questão de plantas são dezenas, centenas de possibilidades com serviços de IoT. Muito bem. Qual a opinião em relação a como a IoT e seus recursos serão compliantes com as leis gerais de proteção de dados ao redor do mundo, principalmente quando integramos recursos com outros serviços, como bancos, por exemplo? Bom, no caso, gente, a gente tem aí várias e várias, todas as certificações que são necessárias. A AWS é uma das empresas mais auditadas de todas as empresas de nuvem, né? Então, tem certificações para a parte financeira, tem certificações para a parte de governo, tem certificações para a parte mais de ciência, tem certificações para a parte governamental e, com certeza, é um desafio enorme quando a gente fala em deploy globally de IoT. Então, por exemplo, eu gosto muito de citar o caso até mesmo da Alexa. Levar a Alexa para dentro de um país é um trabalho que não é só ensinar ela a falar o idioma local, né? A gente tem que trazer o contexto de quais são as leis daquele país e como que aquilo tem que ser homologado, né? Então, por exemplo, a gente tem que homologar ela na Anatel, né? Então, a Alexa entrou no Brasil com uma versão que é homologada na Anatel, né? Então, a gente tem que respeitar essas leis de comunicação sem fio. Então, muitas vezes você levar a IoT no deploy globally envolve muito mais do que as leis de proteção de dados, tá? Então, eu diria que
essa é uma lei que, da mesma forma em que a gente cumpre com várias outras regulamentações e certificações, com certeza todas as leis locais a gente a gente segue também e os projetos de IoT vão ter que levar isso em conta. Agora, com relação a consumir os dados de outros, né? Então, eu acredito que se a pessoa vai oferecer os dados, ela também tem que ser uma fonte de dados certificada, homologada, regulamentada. Então, a gente tem que ter uma troca, um intercâmbio de informações entre todos que estão regulamentados. Mas eu gosto muito de citar uma questão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o seguinte: compartilhar dado não é o novo normal, né? Não é normal compartilhar dado mesmo. O normal é compartilhar inteligência. A inteligência é a pergunta que você quer fazer para o dado. Você pode compartilhar a resposta sem ter que mostrar o dado, né? Então, a inteligência artificial é uma maneira muito mais elegante e moderna de fazer compartilhamento de o trabalho nosso como tecnólogo, como empresários de tecnologia, como uma startup, como qualquer um que vive dentro do ecossistema de tecnologia. O nosso trabalho é justamente fazer transformação de cases aí, de dados em inteligência. E o trabalho executivo é transformar a inteligência em valor de negócio, transformar a inteligência em valor social, em valor ambiental, em valor econômico, né? Então, essa é a transformação que a gente busca constantemente, tá certo? Como que eu enxergo a IoT integrado ao campo? Putz, adoro a área agro. Eu fui no show rural em Cascavel, fiquei encantado com o tamanho dos equipamentos, tratores, colheitadeiras e o potencial que tem já é muito explorado, né? Então, isso tem um potencial muito grande na parte também de tudo que é predição de colheita, e esse pulmão que vai oxigenar dados da área de agro, ele vai refletir aí em colheitas de precisão, ele vai refletir em trajetos menores para as máquinas, ele já reflete em tudo isso, né? Então, a ideia de uso de drones também é uma coisa que está acontecendo na área de agro. Eu já vi projetos de tratores que substituíram 2 operadores para ter que um pilotava o trator, o outro contava frutos na árvore. Isso já pode ser substituído por tratores automatizados que andam sozinhos, porque fazendas é um lugar onde você tem um risco menor de colisão, de pedestre e tudo mais. Então, é um lugar que você vai poder ter veículos autônomos com um pouco mais de facilidade e que conseguem andar, tirar fotos e fazer esse tipo de análise, né? Para o mercado de transportes, vejo muito a utilização de gestão de frotas. Conhece algum caso deste ou outros usos além para este mercado? Não me lembro nenhum caso de cabeça. A gente tem no nosso site todos os casos que são os cases que são públicos, que a gente pode falar publicamente. Existem vários casos de gestão de frotas, né? Eu mesmo estou envolvido agora em um projeto de desenvolvimento de gestão de frotas, mas não é um case público. Enfim, então, peço por gentileza que consulte a página, ela é atualizada com frequência, então vocês podem pesquisar nessa página oficial dos cases públicos que nós temos em diferentes áreas, em diferentes regiões, em diferentes localizações, né? Enfim, gente, então, muito bacana, muito obrigado a todos a participação, fico muito contente em poder colaborar com o evento. Contem comigo, contem com a nossa equipe para sucederem na nuvem, no seu projeto, querendo trocar uma ideia um pouco mais específica, eu fico à disposição. Vou colocar aqui na tela, onde tem mais uma vez o meu e-mail e o meu Twitter, @Vessenger. No LinkedIn também estou ali, vira e mexe, estou respondendo no chat, ajudando clientes, ajudando amigos, ajudando developers. Contem comigo para sucederem na nuvem da AWS. E, time, muito obrigado pela oportunidade de eu apresentar aqui dentro do evento. Valeu.
Opa, desculpa, pessoal. Esqueci de tirar do mute aqui. Falha minha, desculpem. Sou Maurício Carvalho, fundador da SJT. Somos parceiros da AWS desde 2012. Obrigado, Vinícius. Fantástica a sua apresentação. Sempre aprendendo muito aí com você e com a AWS, time fera. E eu vou falar um pouquinho aqui da SJT e de como a gente tem trabalhado aí com a AWS nessa jornada de dados aí, de transformação dos dados, né? Que a SJT é uma empresa que nasceu em 2009, sempre aí focada na jornada de dados nos clientes, e a partir de 2012, com o evento cloud, com todo o potencial da AWS, nós estamos acompanhando toda essa movimentação, e não por acaso a AWS nos escolheu aí como um parceiro chave para as questões de IoT, né? Porque quando nós falamos de IoT, obviamente nós falamos de dados. Falamos em cloud, em conectividade, em inteligência artificial. Não é só o dispositivo ali coletando informação, né? A gente, como o Vinícius bem colocou, nós temos que saber tratar essa informação, gerar inteligência nesse dado. E aí que entra o papel da SJT, um papel fundamental para ajudar as grandes corporações, em parceria sempre com a AWS, nessa estruturação e na geração de inteligência do dado. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do que envolve IoT, né, de tudo que a gente pode pensar em termos de IoT, que vão além ali de toda aquela dinâmica inicial que o Vinícius mostrou para vocês aí, bastante informação, bastante coisa bacana. E como que a gente aplica isso no mundo corporativo? Como que isso gera valor? Como que eu convenço a empresa a investir numa coisa que não é só bacana, não é só bonito, não é só bonitinho, gera valor, vai gerar muitas vezes economia, e vai gerar também inteligência naquela interação dos dispositivos e tudo mais. Então, nós temos aqui a cadeia de valores que envolve integração com os sistemas e processos de negócio da empresa. Nós temos a parte de analytics, que é necessário você acompanhar a informação ali que está chegando em tempo real, o que está acontecendo, quais as ações que vão ser tomadas, automatizar isso, e isso também tem que ser pensado em um projeto de IoT. A gestão das coisas conectadas, né? Como que a gente vai monitorar tudo isso, como que a gente vai garantir que todos os dispositivos estão funcionando como deveria, e claro, sempre se apoiando nos serviços da AWS. Eu vou falar um pouquinho de um case bacana que nós fizemos aqui, um pouquinho mais para frente, junto com o time da AWS, e pensando também em conectividade, né? Nós também temos que nos preocupar aí com a conectividade das coisas, né? Então, quando eu implementar uma solução de IoT, eu não posso esquecer desse pequeno detalhe que muitas vezes, por incrível que pareça, aí às vezes passa batido, e quando vai para a produção descobre-se que tem um problema ali com um ponto de internet Wi-Fi, que tem problemas de segurança via VPN, que tem que pedir autorização para acessar ou para gravar esses dados na nuvem. Então, tudo isso envolve o plano de projeto de um IoT corporativo. E, obviamente, a decisão pelos melhores devices e sensores. A gente precisa pensar também, né, nessa questão. O que a AWS, o que a SJT e a AWS pode ajudar as empresas, né? Nós temos aqui cases no Brasil e no exterior. O Vinícius já deu vários exemplos. Trabalhamos com metodologia ágil para que a gente consiga entregar valor o mais rápido possível. E como a Fernanda bem colocou no início do evento, IoT é experimentação. IoT muitas vezes é para errar.
Então, às vezes, o trabalho inicial, pelo fato da gente querer ser ágil, ele pode ser um pouco primário, às vezes, né? Pode ser ali uma coisa que não faça muito sentido em termos visuais, né? Pode parecer amador, mas é importante pensar no todo, é importante pensar no que aquilo ali, de onde a gente pode chegar, em onde a empresa, a corporação pode chegar a partir de um projeto simples, que a ideia no início é simplificar, é errar no início. E nós temos o know-how tecnológico para auxiliar nesse processo todo, contando com toda a especialização da plataforma AWS, com a parceria aí desde 2012. Eu vou falar rapidamente aqui do projeto da Smart Drink, que é aquele vídeo que o Vinícius mostrou na apresentação dele. A AWS contou com a parceria da SJT para evoluir esse protótipo para o segmento corporativo. E o que nós fizemos? Ampliamos aí o leque o escopo e até o tamanho da geladeira, né? A geladeira ficou um pouco maior. E desenvolvemos algumas coisas chaves para esse ecossistema, como, por exemplo, um dispositivo móvel, onde o cliente pode se cadastrar facilmente e rapidamente, cadastra o método de pagamento preferencial e tem ali todo o histórico de consumo. E uma vez que ele tem um cadastro e aplicativo no dispositivo celular, ele aponta para a geladeira ali para o QR Code e a geladeira já destrava, e a partir daí nós temos um outro ecossistema que é um portal web gerenciador de todas essas geladeiras, né? Que a ideia é que a geladeira seja espalhada por várias localizações e obviamente a empresa que detém a gestão dos produtos, de reposição e tudo mais, possa gerenciar remotamente. Então, através desse painel gerenciador, você consegue gerenciar os produtos, preços, quantidade, estoque, vencimento, tudo que tem dentro de cada geladeira. Também pensamos no Analytics, para que você consiga visualizar ali na visão mapa mesmo, todas as informações de consumo, de geolocalização e tudo que envolve as geladeiras. E, obviamente, né, nós estamos utilizando a plataforma AWS e os serviços e todos esses serviços aí para apoiar na possibilidade de fazer tudo isso acontecer, né? Então, a gente contou bastante aí com o apoio técnico da AWS e com os serviços também. Então, o negócio vai longe, partindo ali, né? Se a gente pegar o exemplo, o Vinícius colocou muito bem, aonde pode chegar, onde nós podemos chegar. Então, pensando no case da geladeira, é fantástico, porque começamos aqui pequeno, né? Uma geladeira pequena, e agora o negócio ficou bem corporativo, bem mais abrangente, tem aplicativo, tem um painel gerenciador, tem BI, tem várias coisas. E ainda falando de IoT, nós temos o case que nós estamos evoluindo bastante com o pessoal da Ambev, que é um case bem interessante, usa muito IoT também, falando sobre a detecção de pallets no momento do carregamento dos caminhões dentro dos centros de distribuição e da fábrica da Ambev. Então, a ideia desse projeto é reaproveitar as câmeras que já existem dentro do ambiente para identificar o carregamento dos pallets nos caminhões, identificando inclusive a placa do caminhão e integrando com o sistema interno corporativo que vai fazer toda a dinâmica dentro do RP, vai dar baixa nas tarefas, enfim, vai automatizar bastante os processos. E eu vou passar a palavra para o Lucas Henrique da Ambev, para que ele possa explicar um pouquinho mais em detalhes aí essa dinâmica toda. Muito obrigado. Oi, Lucas. Faltou ligar o seu áudio aí, rapaz.
cometi o mesmo erro que você, Maurício, me desculpa. Boa tarde, pessoal. Não combinou não, viu, pessoal? Primeiramente, gostaria de agradecer aí, o convite do Maurício e de todo o time da AWS. Me sinto lisonjeado em poder contribuir com esse fórum, tá? Então, eu sou o Lucas, eu sou responsável por toda a parte de tecnologia nos armazéns da Ambev na América do Sul. Então, para ficar um pouco mais claro em questão de números, só aqui no Brasil a gente tem mais de 100 CDDs, 100 centros de distribuição, cerca de 30 cervejarias, então eu estou falando de quase 150 armazéns dentro do Brasil, tá? A gente tem um desafio diário de conseguir entregar mais de 1 milhão de caixas de bebida por dia. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho e a complexidade para operacionalizar esse armazém, né? Essa operação. Lá em 2012, quando a gente começou com o desenvolvimento, pensar em sistemas para automatização de armazém, como é que a gente ia trabalhar com WMS, que é o Warehouse Management System, a gente fez um teste a princípio com um modelo de prateleira, tá? A gente fez todos os testes, entendemos que o sistema de prateleira, por ter um foco um pouco diferente do nosso, no que tange, eles olham muito controle de estoque, etc., não fazia sentido para a gente, uma vez que a gente tinha um foco gigantesco em produtividade, e ver a necessidade da gente customizar esse sistema, né, desenvolver um sistema dentro de casa. A gente começou em parceria com uma empresa de desenvolvimento de software, que hoje é uma empresa que faz parte da companhia, a companhia comprou essa empresa. E a gente começou por entender quais os processos que a gente poderia digitalizar e colocar dentro desse sistema. Tá. Primeiro, a gente tirou o papel da operação, começamos a ter um monte de input de dados. Tá? A gente fez isso de uma forma modular, separando as operações dentro dos armazéns, de modo onde a gente conseguisse fazer um rollout muito rápido e escalar todos os desenvolvimentos de uma maneira rápida, com uma aderência não tão alta, né, para a gente conseguir aprender durante esse período. E a gente foi trabalhando em cima da aderência, tá? Para vocês terem uma ideia, desde 2012 até agora, a gente conseguiu aumentar a produtividade em coisa de 50%, 70%. Esse é um KPI que tem impacto direto no custo logístico da companhia e faz com que a gente tenha oportunidade também de seguir trabalhando com o nosso nível de serviço apurado e com a mudança da necessidade do cliente, né? O cliente hoje cada vez está mais exigente, faz com que a gente tenha cada vez mais inovação e cresça a complexidade dentro dos armazéns. Antes a gente tinha um número muito menor de produtos dentro do armazém, e esse número hoje ele já praticamente triplicou e ele vem aumentando a cada ano. Depois que a gente conseguiu moldar esse sistema com uma aderência ok, a gente passou para a parte dos algoritmos, né? Como é que eu consigo otimizar esse sistema e fazer com que as pessoas parem de tomar decisão lá dentro? Então, a gente tirou o papel. Como é que a gente faz com que esse sistema tome a sua própria decisão? A gente começou a trabalhar com alguns algoritmos que rodam por trás do sistema, todo conectado, né? E só que a gente chegou num limite onde, em alguns módulos e algumas frentes de trabalho, a gente não consegue mais dar passos tão largos como a gente dava antes em produtividade, se a gente não conseguir encaixar alguma ferramenta de hardware, seja ela automação, seja ela a IoT, tá? Então, a gente hoje, quando você pensa em tecnologia de armazém dentro da companhia, a gente está nessa fase, tá? A gente conseguiu cortar todo o mato alto, digamos assim, no que tange produtividade, eliminar a ociosidade, etc. E hoje a gente vê a necessidade de mesclar os nossos sistemas com tecnologia de ponta, com IoT, com hardware, conectar esses números esses dados dentro de nuvem para a gente conseguir ter decisões estratégicas, centralizadas, fazer a gestão por exceção e assim por diante. E é daí que nasceu esse projeto junto com a IoT. A gente chegou, como é que eu consigo otimizar mais ainda o meu carregamento? Como é que eu consigo eliminar a tarefa? Como é que eu consigo tirar a interferência humana? Então, a ideia nasceu da gente começar a entender primeiro o que é um caminhão carregado, o que é um caminhão que precisa carregar, qual que é
a doca que ele está sendo carregado, né? Porque eu preciso também trabalhar, entender qual que é o meu gargalo dentro do armazém, qual que é a placa para eu conseguir fazer todas as baixas de documentação, emissão de nota fiscal, emissão do CTE, para depois eu conseguir também linkar essa mesma tecnologia, o algoritmo que está ali dentro, para conseguir reconhecer o meu produto, né? Então, o sistema ele nasce agora, o algoritmo que a gente pretende colocar, é para ele aprender, ele vai ficar anos aí até conseguir entender toda a nossa complexidade, e eu começo a alocar toda a minha força operacional para pensar, né? Esse cara, ele sai do chão da fábrica, digamos assim, ele passa a pensar e fazer a gestão dele por exceção. Então, tá? É o time para tomar a decisão efetivamente com o sistema rodando. Eu acho que é isso, tá? O planejamento para minha apresentação era de 20 minutos. Eu consegui reduzir um pouco o tempo, deixar ele bem disponível para vocês fazerem perguntas. Eu acho que para mim, para o Maurício, para todo mundo, tá? E é isso, Maurício. Estou vendo aqui, não tem nenhuma pergunta. Legal. Obrigado, Lucas. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Isso aí. Aí dentro da ferramenta, onde tem aí questions, vocês conseguem apresentar perguntas aqui, tanto para o Maurício quanto para o Lucas. As perguntas demoram um pouquinho aqui para chegar para a gente também. Vou aguardar um pouquinho. Já tem uma chegando. Eu estou lendo uma pergunta aqui relacionada ao mercado de transporte, né, sobre gestão de frota. Eu acho que quando você fala de frota, a gente pode também falar de frota de empilhadeira. Essa tecnologia de câmera, ela pode ajudar muito a gente no reconhecimento de empilhadeira, onde que está essa empilhadeira, se ela está trabalhando carregada dentro do armazém, se ela está operando ociosa, como é que ela está. Então, uma grande oportunidade também para a gente medir o ciclo do caminhão dentro do armazém e assim por diante. Lucas, temos mais outra pergunta aqui, ó. Por que a escolha foi IoT AWS com STIT versus outros provedores de IoT? Tá, recebi aqui. A escolha ela foi baseada tanto em toda a parte de leilão, né, da companhia que ela faz, mas também em cima das capacidades do fornecedor e a capacidade dele de entender o nosso problema e conseguir customizar e modelar o trabalho dele em cima dos nossos projetos, né? Acho que foi basicamente isso. A gente, na época, chegou a falar com outros fornecedores, tá? Coisa de 4, 5 fornecedores, e quem apresentou a melhor proposta na ocasião foi a STIT. Tem mais uma aqui. Qual foi o maior desafio na implementação e aprovação desse projeto? Tá. O maior desafio para a aprovação desse projeto é que hoje a gente não tem o hardware que é necessário, falando das câmeras, com a mesma qualidade em todos os sites da companhia, tá? Então, quando você vai colocar isso numa camada de custo e depois colocar o benefício para dentro, ele fica o payback dele ele passa a não ser tão atrativo quando você olha 100% do hardware, tá? A gente está procurando alternativas. Quando eu falo dessa capacidade do hardware, eu estou falando de câmera, cara, high-tech que consegue enxergar com um zoom absurdo dentro do armazém. Isso seria o projeto full, tá? No momento, a gente está trabalhando com a primeira fase do projeto, que é basicamente entender movimentações dentro do armazém, o que é um caminhão carregado, o que é um caminhão vazio. Isso faz com que o hardware ele se torne mais barato.
Mas o maior desafio realmente é a questão do custo do hardware. Eu creio que daqui a alguns anos o hardware ele vai ficar mais barato, a gente vai ter outra série de investimentos e vai conseguir capturar mais benefício ainda com o mesmo algoritmo. Aí o projeto passa a se pagar em 100% das plantas e fica fácil de aprovar. Maravilha, chegou mais uma aqui. No planejamento da carga, no estacionamento e fila de carregamento, como é feita a interação, a arquitetura com sistemas internos de WMS e ERP e qual foi o benefício obtido e objeções? Tá. Hoje todo o nosso ERP é o SAP, tá? O SAP. A gente tem um software diferenciado que é o nosso gerenciador de patch, a gente tem o WMS. Toda a parte de arquitetura dele é feita em cima de RFC dentro do SAP, então o front-end é do sistema. Esse front-end ele pega as informações do usuário, seja de check-in, leitores RFID, câmeras, alimenta esses dados dentro da RFC e coloca dentro do SAP, tá? O benefício é que antes imagina que eu tinha uma fila de 100, 150 carros por dia dentro de uma cervejaria e tinha uma série de pessoas dentro da portaria lá, alimentando, organizando uma série de papéis, documentação, alimentando esses dados manualmente dentro do sistema, tá? O primeiro benefício é que eu tiro isso, eu consigo automatizar, então eu consigo deixar o ambiente mais produtivo e eu consigo, de fato, ter um gerenciamento de fila, né? Antes eu não tinha. A gente sabe que hoje o cenário de tecnologia, quando você olha a Frota Brasil, ele é bem pobre, então a gente precisa ter tecnologia suficiente dentro das nossas operações para conseguir fazer esse gerenciamento. Não são todos os caminhões que tem um rastreador que você consegue conectar ele. Legal. Tem uma pergunta que veio direto para mim aqui, eu acho que ela é direcionada talvez ao Maurício. Maurício, a pergunta aqui o Green Grass, ele é compatível, ele é adequado somente para grandes instalações de múltiplos devices? Acho que você está em esquecendo do mute novamente. Desculpe. Boa pergunta. Na verdade, o Greengrass ele funciona muito bem tanto para pequena quanto larga escala, tá? Não importa a escala que você utilize, ele vai responder muito bem. Como qualquer outro produto da AWS, é o modelo Pay as you go de forma escalável. Então, você pode pensar assim, desde um button, como o Vinícius mostrou, né, até uma escala maior. Mas sim, ele pode ser usado para uma escala menor tranquilamente. Perfeito. Bom, eu não estou recebendo aqui mais perguntas, não sei se... eu acho que é isso. Bom, gente, eu agradeço demais aqui, em primeiro lugar, os panelistas, a Fernanda, o Vinícius, o Lucas, o Maurício, super obrigado. Obrigado, Lucas, por contar a história aí, o caso da Ambev. Maurício, super obrigado pela parceria nesse evento. Agradecemos, muito orgulho aqui de ter a STT aqui nos dando suporte nesse evento. Super obrigado. Quero agradecer a todos os participantes aqui que ficaram com a gente, a audiência no pico aqui, ao longo de todo o tempo, super obrigado. E lembrar mais uma vez, os dois recadinhos que eu dei lá no começo. Com algumas pessoas nós não tivemos a oportunidade de conversar e coletar de vocês os dados de endereço para que nós possamos enviar aí um brindezinho que foi enviado para os confirmados do evento. E todos vocês que atenderam o evento irão receber um e-mail com um link para uma pesquisa de satisfação aqui em relação ao nosso evento e vamos sortear dentre os que responderem à pesquisa, vamos sortear uma Alexa, uma Amazon Echo para vocês, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado e boa tarde para vocês. Valeu, abraço. Valeu, obrigado, gente.